Depois de um tempo sem gravar, voltamos hoje com Aqui no Podcast e nós mudamos um pouco a formatação. Agora nós vamos entrar em histórias. Se você tem a sua história ou se você tem algum convidado que gostaria de saber um pouco mais da história dele, deixa aí nos comentários, me manda no direct, no privado. Jader, chama tua convidado que tem uma história de vida fantástica porque eu quero conhecer um pouco mais dele. Hoje nós estamos aqui com meu amigo e irmão Átila Santos, cantor, compositor, profeta, homem usado por Deus tremendamente, e você vai ouvir um pouco mais da história dele. Creio eu que ele tem um testemunho lindo e vai impactar bastante vidas aí. Curta, comente, compartilha, porque alguém precisa ouvir um pouco mais do testemunho desse amigo aqui. Esse aqui é meu irmão e amigo Átila. Espero que você se sinta em casa. Você já está em casa, a casa é sua. Você é livre para poder comentar, para falar o que você quiser da sua vida, porque eu creio que o seu testemunho vai impactar milhões, como já tem impactado. Primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: da onde vem o Átila? O que é o Átila para você? Boa tarde a todos. Meu nome é Átila Santos. O Átila vem de uma comunidade chamada Jacarezinho, né? Um jovem, filho de uma doméstica, a qual me criou praticamente sozinha. Sou pai de 7 filhos. Tenho uma passagem meio que conturbada pelo tráfico de drogas. E glorifico a Deus hoje por poder, nesse meio termo, ter conhecido Jesus a fundo e ter mudado realmente a minha vida e o meu modo de viver nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje aqui. Entendi. Átila, sobre essa questão do tráfico de drogas, você tinha quantos anos quando recebeu o convite? Como foi? Foi por conta de necessidade, curiosidade? Como foi isso para você? Rapaz, a minha história ela começa com um ajuntamento bem cedo, né? Eu me ajuntei com 15 anos, uma determinada pessoa, a qual hoje eu não tenho mais esse relacionamento. E um dado momento da minha vida, a gente, quando tivemos a nossa primeira filha, a gente veio num país que é muito complicado para você arrumar emprego, para você sobreviver. E a maior opção de nós que não temos essas opções, para mim, pelo menos, foi usufruir do tráfico de drogas, né, do assalto, tanto a mão armada quanto o furto. Sim. Então, aí começa a iniciar a minha vida dentro do tráfico de drogas. Né? Sua mãe da igreja, seus pais? Então, minha mãe até então, na época, não era cristã, mas sempre foi uma mulher temente a Deus. Ela sempre passou muita força positiva para mim. Foi uma excelente mãe e é uma excelente mãe ainda. Tive todos os motivos para não seguir essa vida, mas foi por uma escolha minha e por alguns caprichos que a vida nos preza e a gente acha que vai se dar bem numa vida que na realidade a gente acaba se dando mal. Mas como foi a sua entrada ali de fato? Então, rapaz, a minha entrada de fato, como eu estava dizendo, foi através da necessidade. Sim. E alguns caprichos, como ser humano, que a gente acha que deveria ter as luxúrias da vida. Roupa, mulheres, drogas, né? A marca falava muito na minha época, eu venho da época... Pode falar marca? Sim. Veio da época da Headley, da Ciclone, né? Então, assim, eu achava, caramba, eu tenho que me vestir como os caras, eu tenho que andar dessa forma, é legal ter dinheiro, ter mulher, né? Então, na realidade, para mim, foi uma porta de entrada para o tráfico de drogas muito fácil, né? Essa vida que a gente leva dentro de comunidade. Nunca obtive, sinceramente falando, um convite de alguém. Eu mesmo me convidei e entrei ao tráfico de drogas. Dentro dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai fazer, eu vou fazer algumas revelações surpreendentes que não é dessa forma que colocam o tráfico de drogas, que te convida, que não te deixa sair. Não, tudo é falta de informações e na realidade nós temos opção tanto de entrar quanto de sair, desde que a gente entre de cabeça erguida e saia da mesma forma. Entendi. E em que momento da sua vida você percebeu que Deus estava com você? Porque eu vejo que, por testemunhos, né, muitas pessoas dizem porque eu estava lá dentro e veio uma irmã de oração, profetizou,
ou no momento que eu estava até mesmo numa boca de fumo ali, vinha alguém e falava, você tem uma vida com Cristo, larga disso aí, isso aí não presta. Isso chegou de fato a acontecer com você ou não? Você nunca teve essa orientação da parte de alguém? Então, Jade, na realidade eu iniciei a minha vida no tráfico de drogas ali na comunidade do Arará, fiquei em Benfica. Eu me recordo que eu trabalhava, né? Eu trabalhava até mesmo na segurança de onde hoje eu resido, né? Que na época era Morar Carioca, né? Que hoje é conhecido como Bairro Carioca. E eu me recordo que tinha um amigo meu que ele traficava nessa área. E todo dia eu saía do meu local de trabalho e ia lá conversar, papear com ele. Eu me recordo que um dia ele estava muito drogado. E eu, conversando com ele, eu falei, rapaz, eu creio que isso aí não é vida para você. Olha como você está fazendo. Você está drogado, as suas coisas estão jogadas, pode chegar um policial até mesmo aqui, te efetuar um disparo e você até mesmo vir a óbito. Porque você está sozinho, largado aí, cara. Isso não é vida para você ver. Sendo que ao mesmo tempo que eu disse isso para ele, me ardia uma vontade, Jader, de estar presente naquele local. E eu me recordo que um dia, eu dando esse conselho a ele, chegou um rapaz, gerente desse tráfico de drogas dessa localidade, e ele ouviu a minha conversa com esse jovem, começou a indagar ele com alguns esporros, né, de algumas formas que não era para ele estar realmente naquele momento daquela forma. Sim. Eu me recordo que ele virou para mim e falou assim, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ganhar dinheiro? E eu virei para ele e falei assim, cara, mas como assim eu trabalho? Ele falou, não, você não precisa fazer muita coisa não. Eu vi que você é um moleque esperto, um moleque sagaz, né, como diz lá no mundo, e eu gostaria de trazer você para o nosso lado. Mas vamos fazer o seguinte, você só precisa prestar conta comigo, você só vai abastecer e recolher. Imagina você, Jade, você está entrando, iniciando no tráfico de drogas, mas de uma forma já em um degrau acima de muitos que estavam sofrendo ali, né, como diz a hierarquia do tráfico de drogas há um tempo. Mas eu entendo que naquele momento o inimigo, ele já me enxergou com uma qualidade diferente. E ali eu já entro como subgerente daquela localidade. Então o que eu fazia? Eu tocava as drogas, eu abastecia as bocas de fumo e eu recolhia e prestava conta com essa determinada pessoa. O interessante é que tudo que eu falei para esse meu amigo na época, calhou de acontecer. Num dado momento da gente estar ali, ele abriu a boca de fumo mais cedo, o plantão dele mais cedo, e me recordo que quando eu cheguei para poder abastecer ali, que eu olhei de uma determinada área que dava para a gente ter uma visão mais ampla e melhorada do local para ver se estava tranquilo, e eu vi aquela muvuca de gente, a correria, e eu comecei a falar no radinho para saber o que estava acontecendo, e ele tinha sido baleado com um tiro de 7,62 na sua perna, porque ele estava drogado e estava jogado ali praticamente às traças. E foi um prato feito para o policial que conseguiu alvejá-lo, né, com um tiro de 7,62 que praticamente decepou um pedaço do seu pé. Né, e foi algo que assim, me chamou muita atenção, mas ao mesmo tempo me deu muita mais vontade de continuar no tráfico de drogas. E aquilo ali em nenhum momento te desesperou? Você pensou que poderia ser você ali? Em nenhum momento? Jade, eu vou te falar uma coisa muito interessante para você. Cara, o tráfico de drogas ele te dá uma força a qual você não tem. Eu vou te ser muito sincero. Em alguns momentos na minha vida em casa, eu me via desesperado querendo sair. Chorava, entrava em desespero. Mas quando eu estava envolvido, a minha vontade era me envolver ainda mais. Porque tanto os lucros financeiros quanto as oportunidades que a gente tinha ali, ela suplia, no nosso ponto de vista, a necessidade daquilo tudo que você passava no oculto, que era o choro, as angústias, as falsas alegrias, mas que quando eu estava com aquela chamada determinada rapaziada, ou naquele determinado local, para mim era bem interessante viver e me aprofundar ainda mais. Sim. Você falou uma parte muito interessante aqui. O mundo identificou que você já era esperto, né? O mundo identificou primeiro que você já estava pronto para o serviço. Né? Então você falou que você foi subindo de degrau. E sua família, quando ela te viu naquele estado ali, o que foi a primeira coisa que eles fizeram com você? Então, da minha família, a primeira pessoa a saber que eu estava no tráfico de droga foram os meus filhos e minha esposa, da época.
a minha companheira, e os meus pais eles não sabiam de nada. Eu nunca deixei à vista essa vida a qual eu levava. Só que o interessante é que para tudo existe um propósito, e para toda mentira tem uma verdade. Eu me lembro que eu estava na comunidade da Bandeira 2, e eu estava numa reunião com alguns traficantes. A gente fomos comprar uns quilos para poder repor na comunidade, e nesse dia foi algo muito interessante, que eu estava disposta e a minha mãe tocou em mim. E sabe quando você gela naquele momento, que você não sabe o que está acontecendo? Eu gelei naquele momento quando a minha mãe falou: filho, está fazendo o que aqui? E eu estava com um fuzil do meu lado, e quando eu olhei para trás eu tentei esconder aquilo, mas eu não tinha como esconder uma coisa daquela magnitude, daquele tamanho. E ali foi onde minha mãe descobriu, de uma forma muito, muito difícil, muito negativa. Eu me recordo que minha mãe ficou em prantos naquele momento, e eu passei, né, o porte para um outro rapaz que estava comigo naquele momento, e eu me dirigi a minha mãe a um local mais reservado, comecei a conversar com ela, acabamos chorando junto, eu expliquei minha necessidade a ela, que seriam coisas que, se eu precisasse dela, minha mãe, mesmo de origem pobre, de origem humilde, me ajudava, como me ajuda hoje, até hoje, em tudo, nunca deixou faltar nada para mim, nem para os meus irmãos, mas eu achei que ali era um momento de eu dar uma vida diferente para eles. Só que eu achei que a vida que eu ia dar diferente para eles, uma vida que eu achava que teria um certo conforto bem fácil, que vinha as coisas bem rápidas, acabou trazendo uma desilusão e uma tristeza profunda no coração da minha mãe. Foi assim que, infelizmente, a minha mãe descobriu que eu estava no tráfico de drogas. Você se lembra qual foi a primeira coisa que ela te falou naquela noite? Rapaz, a primeira fala da minha mãe foi em lágrimas. A primeira fala da minha mãe foi em lágrimas. Eu me recordo que minha mãe chorava muito. O meu pai, ele se distanciou um pouco de mim. Ele, na realidade, ele não quis estar presente naquele momento. Eu me recordo que a minha mãe, ela chorava e ela dizia para mim: eu não te criei para isso. Porque a gente entende que a nossa mãe, ela nos cria para a gente ser alguém na vida. E, infelizmente, muitas das vezes não é a opção do pai e da mãe por não ter uma condição para você viver uma vida negativa. A opção é sua. E eu não culpo ninguém pela opção que eu fiz na minha vida. O que me dói hoje é poder saber que eu não pude, naquele momento, responder ela à altura. Eu tive que me calar, baixar minha cabeça e aceitar, mesmo sabendo que a minha dor era maior de saber que eu estava magoando ela ainda mais. Foi algo difícil, foi algo que até hoje eu enfrento e digo para ela que, se não fosse a força dela, hoje eu acho que nem aqui eu estaria para contar esse testemunho que eu estou contando para você e para todos esses telespectadores que vão estar ouvindo, né, esse nosso testemunho. Caramba, Átila, assim, bem forte, cara. E pelo pouco que você me contou da sua história, eu te vejo como uma pessoa muito esperta, muito sagaz ali, né? E conselheira, né? Chegou algum momento de você dar esse conselho para os próprios amigos que estavam ali, né? Envolvidos com você, para não... Sai daqui, aqui não é vida, esse lugar não te pertence. Chegou esse momento ou você era uma pessoa que agia como recrutando mais pessoas? Jada, sinceramente falando, eu sempre fui um cara muito amigo das pessoas que sempre esteve ao meu lado. Eu tive pessoas mais velhas e eu tive pessoas mais jovens ao meu lado no tráfico de drogas. Nunca fiz a parte de recrutamento para o tráfico, porque eu entendo que aquilo que é ruim a gente não quer para ninguém. Eu me pus e eu me expus, mas nunca pensei que seria uma vida legal para uma outra pessoa. Então, eu sempre aconselhei o bem, eu sempre aconselhei tratar as pessoas de uma forma a qual você possa colher delas algo futuro. Sim. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma comunidade, se você não faz a lei do bom semeador, você não tem acolhimento da comunidade. Imagina você, se você está numa comunidade onde você faz uma parte carrasco no tráfico de drogas, você não vai ter apoio de ninguém nunca. Então, assim, eu sempre tive o grande apoio da comunidade. Eu sempre fui um traficante que sempre tratei as pessoas com
uma certa diferença e uma certa indiferença em alguns momentos. No entanto que, infelizmente, por esse meu posicionamento, eu fui sempre um cara muito rude para cobranças, mas sempre fui um cara muito maleável a entender e executar aquilo que eu achava que era certo e correto. No entanto que eu cansei de bater de frente com a pessoa que era maioral a mim, dentro da hierarquia, por motivos de achar que aquela decisão não era a decisão certa. Mas eu tinha que concordar com aquela decisão, porque eu tinha, dentro de uma hierarquia, era aquela pessoa que falava acima de mim e a gente tem que acatar. Entendi. Átila, e quando você estava ali envolvido, né, como você via a questão igreja e comunidade? Tinha uma face entrada, não tinha uma face entrada, vocês respeitavam? Porque a gente aqui de fora escuta muitas histórias, né, de eles gostam muito da igreja evangélica, respeitam muito, acabam também quebrando santos, expulsando pessoas que processam outro tipo de fé. Como você ali, sabendo da existência de um Deus vivo, de um Deus forte, tinha ali dentro da comunidade? Você respeitava, não respeitava, ou sabia que aquilo ali era temporário? O povo evangélico tentava se aproximar de vocês? Como era a sua visão sendo ali próprio traficante? Então, Jade, a gente sempre respeitou a fé de todos, né? Dentro do crime a gente tem pessoas que professam inúmeras fés. Eu, na minha época, eu era um bandista. Eu nunca sonhei em ser cristão. Mas eu sempre recebi, sempre respeitei uma oração, mas sempre fui contrário a algumas coisas, porque infelizmente a gente enxerga lá de fora um pouco distorcido algumas coisas, mas sempre fui um cara, tanto eu como algumas pessoas que militaram, né, esse tráfico de drogas na minha época, do meu lado, sempre respeitamos o cristão, sempre respeitamos o espírita, o católico. No entanto, que em alguns pedidos de algumas situações de cobranças nossas, o próprio povo evangélico muitas das vezes aquebrantava e conseguia retirar a pessoa que estava ali, de repente, no tribunal do tráfico. Que eu gostaria até de pedir de não comentar com relação a isso. Sim, não, claro, fica à vontade. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você durante esse percurso ali que você estava ali envolvido, que você pensou em desistir? Tipo, caramba, certa vez eu estava ali, chegou algum policial, fez, aconteceu, ou então eu vi algo divino acontecendo que tentou me tirar, mas eu não tive força. Então, Jair, como eu te falei, eu ingressei no crime, né? Comecei a roubar em 2003 e dali eu fui dando sequência à minha vida no tráfico de drogas. E eu me recordo que no ano de 2016 eu estava saindo de um baile da comunidade do Mandela por volta de 6 horas da manhã, e eu estava indo até mesmo ao local que eu ficava, né, para pegar uma determinada quantia de dinheiro para voltar para o baile. E nesse meio termo, nessa caminhada onde eu estava eu e um soldado meu da época, quando eu entro na comunidade do Arará, eu escuto um estampido. E esse estampido ele começa a ficar um pouco forte. E eu começo a ficar muito ofegante em cima da moto. Só que eu consigo ainda entrar dentro da comunidade com essa moto, só que eu não consigo mais enxergar nada já. Naquele momento eu tinha sido alvejado por um tiro de fuzil AR-15 do calibre 5,56. Mas eu consegui chegar até no centro da comunidade. E ali eu comecei a desfalecer. Sendo que eu conseguia ouvir, mas eu não enxergava mais nada. Eu entendo que um dos amigos na época ficava gritando, coloca a mão para poder sangrar, coloca a mão nele para poder sangrar, e eu entendo hoje que eles queriam botar a mão no orifício onde entrou a bala para poder sangrar, que o sangue estancou. Eu sempre fui um cara bem forte, então esse tiro ele acabou me dificultando para que o sangue pudesse fazer, né, o seu trajeto normal, para que eu pudesse até mesmo ali não vir a óbito, ou até mesmo vir a óbito com sangue coalhando dentro de mim. O interessante é que quando eu chego nesse determinado local e que eles me acolhem, eu só consigo escutar uma voz.
tira ele da comunidade que os polícias vão entrar aqui. Só que naquele momento, eu começo a tentar entender, Jader, se todo mundo batia nas minhas costas e dizer que eu era parceiro, que eu era braço, que eu era fechamento, que eu era o cara, naquele momento manda me tirar da favela. Porque eu não era aquilo tudo que pensavam que eu era. Porque não era aquilo tudo que as pessoas diziam que eu era. Sendo que eu estava numa situação delicada, então eu tinha que aceitar aquilo. Eu me recordo que eles pediram um táxi. Esse taxista entrou na comunidade, ele fez a retirada da minha pessoa ali de dentro, me levou para o Salgado Filho, e ali começou a minha luta pela vida. Eu fiquei 3 meses em coma no Salgado Filho, no Médio. E eu me recordo hoje a minha mãe me contando essa história. Ela dizia para mim, filho, toda vez que eu chegava no hospital, o médico falava para mim, senhora, a senhora tem muita fé, porque só Deus dá vida do seu filho. A gente precisa desligar os aparelhos, porque outras pessoas precisam deles. E a minha mãe dizia para ele, eu perco meu filho para Deus, mas eu não perco meu filho para o mundo. E isso é muito interessante, porque no momento em que você está ali desfalecendo da sua vida, e que você está lutando entre a vida e a morte, provavelmente dito, ainda tem alguém que, mesmo que não professe a fé cristã, crê em Deus. E foi essa a luta da minha mãe. Minha mãe não era cristã. Minha mãe se tornou cristã através de quando eu me tornei cristão. Então, naquele momento, eu entendo que a força da minha mãe foi a força que eu precisava ter, obter, para que eu saísse daquela situação. Imagina você, depois de 3 meses, eu acordar com um buraco enorme na minha barriga e sem mesmo entender o que tinha acontecido. Porque em 3 meses, para mim, como se fosse 3 anos. E foi algo muito difícil. Mas eu sou muito sincero a te dizer que eu continuei no tráfico de drogas. Você ainda continuou, mesmo vendo toda a proteção de Deus ali, você ainda te restou força para poder voltar, né? E como foi a sua volta? Para explicar para os seus amigos, caraca, quem me salvou? Mesmo você sabendo que você estava num local de rejeição, porque como você falou, no momento que você mais precisou dos seus amigos, você escutou eles falando, não, tira ele daqui, porque ele não pertence a esse local, ele vai trazer problema pra gente, ele vai chamar a atenção dos policiais, leva ele embora. Como foi a sua cabeça para voltar para aquele ciclo de amizade ali? Então, Jair, a gente no tráfico de droga, a gente tem uma visão muito diferenciada do que o ser humano de boa, né, que eu posso colocar. A gente é muito, quem vive o tráfico de droga é muito visto como uma pessoa negativa, uma pessoa ruim, né? Eu entendo que a gente somos seres humanos, independente da escolha que a gente fizemos. E que nenhum pai, nenhuma mãe quer perder um filho no tráfico de drogas. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o filho de uma forma brutal. Então a gente tinha uma cumplicidade independente da gente achar que era certo ou errado. A gente achava que naquele momento ali era o local que eu tinha que estar, era o abrigo que eu tinha que estar, as pessoas que eu gostava, as pessoas que estavam comigo, mesmo entendendo que no momento que eu mais precisei, muitos viraram as costas para mim. E ali eu volto para aquele local, até porque a pessoa que trabalhava comigo, que na realidade provavelmente era meu patrão, me tratava muito bem. E aí foi uma volta muito, muito engraçada, porque eu volto de manhã e à noite sou preso. Sério? Eu cheguei no tráfico, eu cheguei no determinado no local da Boca de Fumo, e aí veio todo mundo falar comigo, a galera, me viu, estava operado. E aí a gente começamos a conversar e fomos sentar num determinado local, próximo ali a Boca de Fumo, sendo que sentamos bem distante mesmo. E aí começamos a conversar, algum pessoal bebendo, outros, né, usando a droga deles. Você e seu patrão? Isso, eu e ele trocando uma ideia, dizendo como que foi. Né? Na época eu sofri uma sessão de tortura muito grande para dar, né, as pessoas que traficavam ao meu lado, mesmo baleado, eu sofri uma sessão de tortura muito grande. Isso a minha mãe, a minha própria ex-esposa na época, elas me relatam isso, né, que ela me viu meu corpo queimado de cigarro. Eu estava de uma forma muito desfigurada na época. Né? Até um tempo atrás,
Eu tinha fotos disso, eu tinha comprovações disso, e se perderam porque foram coisas que me trazem muita mágoa, muita angústia. Então eu preferi que elas se perdessem. Né? Hoje eu tenho algumas coisas que comprovam a minha vida no tráfico de drogas, que eu tiro como a mesmo testemunho, né? Até você mesmo me conheceu através dessas fotos também. Mas naquele momento que a gente estava conversando, começa uma outra inserção na minha vida mesmo operada. Em determinado 20 a 30 segundos, a 20 minutos, vamos supor assim, vem umas D20, cara, voadas demais. E eu estava operado, não tinha como correr. Todo mundo se evadiu do local, mas eu continuei ali. Eu tinha que continuar. Na minha frente tinha umas crianças, tinha umas senhoras, né? E aí eu fiquei ali, eu falei, vou ficar aqui na minha, tô tranquilo, né? Tô baleado. E aí o policial veio, me abordou, me revistou, não tinha nada. E aí ele perguntou pra mim assim, o que é isso, rapaz? Eu falei, pô, tô operado, caí da laje. Né? Contei a minha história ali na época, na hora pra ele. E falei, rapaz, eu fui operado há poucos dias. Ele falou, mas o que foi isso aí? Eu falei, cara, eu caí na obra, trabalhando com meu pai, eu caí em cima do vergalhão. E me perfurou, né, meu PAF. Ele falou, isso aí não foi tiro não, né, rapaz? Eu falei, não, isso aqui foi realmente isso aí que aconteceu comigo. E eu me recordo que esse policial que era na época o responsável daquela equipe que estava fazendo a incursão na comunidade, ele me tratou muito tranquilamente. Sendo que, camarada, infelizmente, sempre tem aquele que é movido à ruindade. O cara chegou para mim e falou para mim, cara, eu sei quem você é. Eu te conheço, cara. Tu acha que você ia passar batido? Eu falei assim, não, o senhor tá falando o quê? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando para mim. Ele falou, rapaz, você é um ATL lá do Araraca. Tu acha que a gente não te pegamos há pouco tempo? Foi você que tomou um tiro lá e tal. Eu falei pra ele assim, que isso, não sou eu não e tal. E comecei a conversar com ele. Mas você era o ATL? Eu era o ATL. E aí, naquela idas e vindas de conversa, alguns rapazes foram recolhidos, conseguiram pegar esses rapazes. E aí fizeram o quê? Fizeram uma abertura, colocaram cada um num ponto estratégico. E ali começou a sessão de perguntas para confrontar a uns e os outros. E aí ele falou para mim assim, ó, já não adianta você querer argumentar, a casa caiu, a gente sabe quem você é, e a gente só quer as drogas e a arma que está contigo aí. Eu falei, mas como que eu tenho arma e droga se eu estou operado, sentado e nem evadido do local? Ele falou para mim, você quer um papo tranquilo ou você quer um esculacho? Eu falei, eu acho que até mesmo pela minha forma física como eu estou hoje, eu acho que um esculacho não seria bom para mim, e eu acho que o senhor não se prezaria isso. Eu sou uma pessoa hoje, na realidade, eu estou indefeso aqui. Sendo que eu estou falando para o senhor uma realidade, o senhor está querendo me indagar com uma outra realidade que você quer, rapaz. E não é dessa forma. Eu não tenho nada a ver com o tráfico de drogas. E aí ele me levou, tinha muito policial ali, rapaz. E ele me levou para um outro lado, para perto desse responsável deles. E o responsável deles falou assim, ó, me dá o teu documento, a gente vai te sarquear, entendeu? O que tiver com você aí, tu já perdeu, mas se você não tiver nada em cima, eu vou acreditar no teu papo. E cara, graças a Deus eles não acharam nada comigo nem com ninguém. E naquela hora ali, ele me deu voz de prisão porque eu tinha uma cadeia em aberta. E aí eu volto pro sistema prisional, baleado, mas no meio do caminho eu sofro mais uma sessão de tortura. Caramba, mas a cadeia que você fala que em aberto era por tráfico de drogas também? Tráfico de drogas. Tá. Eu tirei uma cadeia por tráfico de drogas, eu tirei 2 cadeias por tráfico de drogas e tirei mais 2 cadeias pelo 157. Uma mão armada e a outra caput, né, que é sem arma. E ali eu volto para o sistema prisional, eu volto para o complexo de Ericinó e fico ali por mais 4 anos retido da minha liberdade. Caramba, e como foi... E seus amigos ali, né? Que cada um tava num canto. Também foram com você? Permaneceram na comunidade ou não? Interessante, só eu fui preso. Só você foi preso? Tem aquela situação de sinais que Deus tem obra na sua vida, tem propósitos. Como a gente sempre ouve, eu sempre ouvi isso. Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Deus quer mudar a sua vida, sai dessa vida. E a gente nunca dá crédito, essa é a realidade. A gente está tão preso, tão envolvido, Jader, que a gente não dá crédito para aquilo que a gente está ouvindo. Sim. E ali eu comecei a entender, eu falei, cara, eu acabei de sair do hospital.
eu estou sendo preso. E na época que eu estava sendo preso, era a época que estava entrando nas UPPs, né? Que era o início das UPPs. Então estava uma coisa muito... O Rio de Janeiro estava bagunçado, na realidade. E naquele momento, já eu acredito que foi a mão de Deus na minha vida. Porque de tantas pessoas que eu vi naquelas incursões morrendo pela televisão logo assim que eu fui preso, com as evasões, tanto na minha comunidade como nas adjacências, eu vi que Deus ele tinha realmente um plano na minha vida. Caramba, e em 2016 isso acontece, isso, né? Então você volta pro complexo de Jericinó. Sim. E lá, Deus tratou com você? Você permaneceu sendo o ATL ou o Átila? Como foi sua volta? Sendo o ATL. Lá dentro. Mas de raiva ou porque você já tinha aceitado aquela vida ali? Então, hoje, eu creio que um pouco mais para frente, dentro desse nosso testemunho, desse nosso bate-papo, você vai compreender o porquê que eu vou dizer isso agora. Hoje eu compreendo que o sistema carcerário, ele não muda ninguém, ele piora. Por quê? Porque a gente perde inúmeras oportunidades a qual os governistas dizem que existe dentro do sistema carcerário e que na realidade a gente não tem esse direito. Imagina você dentro de uma cela que cabe 80 pessoas, você conviver com 200, você conviver com 180. É desumano. Imagina você estar na sua casa e poder tomar um banho todo dia. Você está no sistema carcerário e tomar banho de 2, 3, 4, até mesmo 5 e 5 horas. Imagina você poder beber uma água gelada ou até mesmo uma água natural de uma boa qualidade e você está no sistema carcerário, ter que arrumar uma garrafa PET para você poder beber água dentro do horário que o sistema dá o direito de você beber. Imagina você poder fazer as melhores refeições na sua vida aqui fora e lá dentro você comer as piores comidas, as piores refeições. Até mesmo porque a gente não sabe de que forma elas são feitas. Até mesmo porque elas chegam muitas das vezes pra gente estragadas, ruins. Eu peguei épocas de presídios, já que a gente teve que fazer greve de fome. E a gente não podia de forma alguma comer nada, porque era uma coisa dentro do sistema, tanto prisional como dentro da hierarquia da facção que eu participava. Então eu sei que se eu comesse eu teria uma punição em cima disso. Então só sabe o que viveu quem viveu. Só que infelizmente as pessoas nos julgam pela vida que nós escolhemos, mas não entendem o motivo que nos fez chegar até ela. Entendi. E a parte de religião no presídio, como que foi para você? Teve contato, não teve? Então, Jader, todo presídio da facção que eu participei, pelo menos, ela tem uma cela separada para os cristãos. Geralmente as últimas celas, né, as celas são nominadas por letras e números. Então, geralmente no presídio que eu passava sempre as últimas, vamos supor B10 ou B9, A10 ou A9, geralmente já eram as principais, então geralmente eram as Bs, que eram as últimas, né? Elas eram nominadas como celas da igreja. E eu vou te falar uma coisa, rapaz. Eu vou falar uma coisa e eu vou ser um pouco polêmico. Nem todo cristão aqui fora seria cristão dentro do cárcere. Por que você diz isso? Que nem todo cristão aqui não seria lá? Porque para você ser cristão dentro do cárcere, você tem que ser cristão. Você tem que dar testemunho de cristão. Aqui fora a gente vê inúmeras coisas acontecer e a gente não consegue, ao menos, repreender de uma forma correta. Mas lá dentro, realmente, ou você ou você não é. Mas o preso, ele chega a cobrar esse posicionamento de um preso cristão ou não? Com certeza. Cobra? Com certeza. De que forma que você... Existe um respeito muito grande à cela dos cristãos dentro do sistema carcerário. Aonde, se você foge da linha, existe sim uma determinada cobrança. Sério? Então, por isso que eu digo para você, se metade dos cristãos que estão aqui fora passassem no sistema carcerário, ele seria crente, ou então ele não seria crente.
Por isso eu optei a ser crente aqui fora, não lá dentro. Porque, primeiro, eu sempre respeitei as regras, seja dos cristãos ou a da facção. E se eu entrei traficante, eu ia sair para me reverter a situação aqui fora. Eu não entrei crente. Eu não optei ser crente na cadeia para poder me esconder atrás da Bíblia, como é muito dito aqui fora. Então, eu sempre fui a alguns cultos, sempre tentei cantar e eu era uma taquara rachada demais, eu era muito ruim cantando. E os cultos são muito bons dentro do cárcere. Eu acho que a coisa mais positiva dentro do presídio é ter a liberação para ter uma igreja dentro dos cárceres. Entendi. A palavra de Deus ela é pregada de uma forma muito efasiva. Sendo que eu fui um camarada, Jada, que eu julguei alguns crentes presidiários, né? Porque a gente não compreende. Por que o camarada é crente aqui? O camarada saiu lá de fora e aí ele chega aqui dentro, o camarada vira crente. Só que eu entendi que muitos cristãos lá dentro é porque eles aqui fora tiveram um crime, cometeram um crime passado, e aí ficaram no aguardo, e aí muitos retornaram para o sistema carcerário como crente, e cumpriram muito desses a sua cadeia, a sua sentença como cristão. Muitos se desviaram e muitos se converteram. Eu acho que, se eu não me engano, na minha época, não sei hoje, mas na minha época era toda segunda-feira, passava o agente, né, penitenciário, e falava assim: alguém quer ir para a cela da igreja? E assim a gente via muita pessoa indo, e muitas pessoas que infelizmente, desculpa a expressão, dava mole, sendo direcionadas aí para essa cela para que não fosse cobrado de uma forma mais agressiva, e o camarada ia para essa cela. Porque eles acreditavam que de fato a religião, né, Cristo poderia ser a solução. Sim. Às vezes nem sempre um castigo de dar uma comida estragada, ou como você falou, água fora muito espaçada de tempo, mas eles acreditavam que a religião poderia transformar a vida daquele presidiário ali. Sim, a religião dentro do presídio era respeitável por todas as classes, seja ela pelos traficantes ou seja ela pelos penitenciários, agentes penitenciários. Ela sempre teve um grande respeito. E como foi qual foi o dia? Isso em 2016, né? Isso. E você ficou lá até quando? Então, eu tirei 4 cadeias. Sim. Né, que a gente somando dá 9 anos de prisão. Mas eu vim pra rua dentro desse termo. Sim. Né? Minha última cadeia eu tirei em 2018. Aí ficou de 18 até quando? Eu tirei de 18, se eu não me engano, até finalzinho de 2019. Mas a sua última cadeia foi como ATL ou como Átila? Sempre como ATL. Sempre como ATL. Isso sempre revoltado, com sangue nos Sempre olhos. muito revoltado, sempre com muita vontade de continuar no tráfico de Sempre com drogas. muita vontade, né? E qual foi o último dia da sua vida que você dormiu como ATL e acordou como Átila Santos? Você decidiu, caraca, não, agora eu vou mudar, eu não quero mais a vida que eu levava, eis que tudo se fez novo. Você consegue precisar isso? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, para mim entrar nisso eu tenho que entrar num assunto um pouco delicado, mas sem citar nome dessas pessoas, até mesmo porque hoje elas vivem outra vida com outras pessoas. Eu tive esse meu primeiro relacionamento, que é a mãe dos meus filhos, e dentro desse relacionamento houve uma traição, né, que eu fiquei com uma outra pessoa, então eu fiquei com um casamento paralelo. E quando eu fui tirar essa última cadeia, essa última etapa, como a gente dizia lá fora, essa pessoa que eu estava, né, indevidamente, que me assumiu, e a outra pessoa a gente se deixamos, né? E, cara, foi interessante que eu tive muitos conselhos, principalmente da minha mãe, dos meus familiares, de alguns amigos, que sempre viveram uma vida íntegra, e eu sempre muito revoltado por esse lado do tráfico de drogas. Sendo que o que me chama muita atenção, Jade, é que eu entrei no tráfico com uma intenção, que era a intenção maior acima de tudo, que era dar um conforto para meus filhos. E eu tive condição de dar um conforto para meus filhos e eu nunca dei.
Isso que eu ia te perguntar. Sua família conseguiu ser beneficiada através do seu trabalho lá no tráfico ou não? Você entrou com esse pensamento de, ou foi só uma desculpa? Não, vou dar o melhor para os meus filhos, para minha mãe, e isso não aconteceu, ou aconteceu? Então, a primeira intenção é você dar uma vida melhor. O dinheiro é muito fácil. Não adianta a gente ser hipócrita, dizer que não. Sendo que dentro disso, o dinheiro foi tão fácil que o que veio com o dinheiro também foi muito fácil. Então eu dei muita mais atenção para as noitadas, para as traições, para as bebidas, do que para os meus próprios filhos. Hoje eu sou grato a Deus por ter meus filhos e eles me reconheceram como homem de Deus. Mas eu tenho uma enorme tristeza que eu não pude dar vida a eles na época como eu gostaria de ter dado. Então eu deixei algumas marcas. E hoje eu tento correr atrás para com que essas marcas sejam cicatrizadas. E eu não vou negar porque eu não sou um cliente hipócrita. Eu sofro com isso ainda hoje. Mas eu me recordo que assim que eu saí dessa última etapa de cadeia, eu fomos por um bar, eu e mais uns amigos, a minha ex-esposa, a minha filha mais velha, e a gente ficamos bebendo a noite toda. Foi a noite toda. E, cara, eu fui na minha casa e eu tinha acabado de me separar da pessoa que eu tinha assumido há pouco tempo. E quando eu cheguei em casa, a minha casa ela tinha levado tudo, estava vazia, não tinha mais nada. Só tinha os cômodos vazios. Sendo que eu entendo que eu fui um péssimo marido para essa pessoa. E eu entendo por que não houve oportunidade de eu ficar com ela. E eu entendi o motivo dela ter me deixado. Eu não fui um homem digno para estar do lado dessa pessoa. E que eu chego em casa, que eu olho tudo, eu falo, cara, não acredito, cadê minhas coisas? Cadê as coisas delas? Acabou, o que aconteceu? E naquele mesmo dia, eu comecei a chorar, cara. Muito alcoolizado. Eu sentei na minha sala do apartamento que hoje eu resido. Comecei a chorar. E, rapaz, você olha para todos os cantos e você não vê saída e não vê ninguém para te ajudar. E eu comecei a falar, mas se o Deus que todo mundo diz que muda, transforma, cuida, acolhe, é tão bom assim, porque eu estou passando por isso tudo. Não tem aquela situação do ser humano culpar a Deus pelos erros que ele faz. Eu comecei a querer culpar a Deus pelos erros que eu mesmo cometi na minha vida. Eu me lembro que eu dei uma respirada bem funda. Levantei e fui lá na porta da minha mãe. Eram 3 horas da madrugada. E eu comecei a bater na porta da minha mãe e eu falei para ela assim, mãe, ela foi e abriu a porta. O que aconteceu? Eu falei, senta que eu quero falar com a senhora. Ela falou, o que houve, filho? Você está bêbado, né? Eu falei, sim. Mas eu venho dizer para a senhora que a partir de hoje eu não vou beber mais, eu vou virar cristão. Caramba. Minha mãe falou, filho, mamãe te ama, não vai cuidar de você. Eu acho que minha mãe ali naquele momento achou que eu estava falando coisa com coisa. Não acreditou também. E aí eu falei muito pouco com a minha mãe, uns 5 minutos, saí dali e fui pro bar de novo. Onde estavam todas aquelas pessoas ainda me aguardando. E aí eu conversando com eles, eu falei assim, gente, eu tenho uma coisa para falar para todos vocês. Aí todo mundo me olhou e falou assim, fala, vai pedir mais um balde? Vai pedir mais alguma coisa? Eu falei, não. Hoje é a última vez que vocês bebem comigo. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu vou transformar a minha vida uma vida melhor. Hoje eu quero que você, minha filha, me enxergue diferente. Eu quero que você, mãe dos meus filhos, me enxergue diferente. Eu quero que vocês, meus amigos, me enxerguem diferente. E essa opção é porque eu sei o quanto eu fiz vocês sofrer. E hoje eu procuro mudar a minha vida para poder dar uma alegria para vocês. Vocês são o meu futuro. Eu não pude ser o pai que vocês escolheram, mas vocês podem ser os filhos que eu quero para a minha vida.
E, cara, dali eu saio e todo mundo começa a rir, achando que eu tava doido, porque tu sai dali alcoolizado e repentinamente tu diz que vai virar cristão. E no outro dia eu comecei a seguir a igreja. Aí nesse dia ali você dormiu como ATL e acordou como Átila. Sim. Aí você acordou e falou, gente, eu tenho que cumprir tudo aquilo que eu falei. Sim, uma semana depois eu voltei pro tráfico de drogas. Sério? Sério. Que isso? E aí, como foi a sua volta? É porque assim, foi uma coisa muito difícil, Jader, porque é uma luta muito grande espiritualmente falando. Você acorda com vontade de ir para a igreja, para o culto, e no outro dia você acorda com vontade de estar no mundo. É uma batalha espiritual muito grande. E como eu era novo convertido, eu tinha tomado uma decisão assim espontânea, puf! Então aquilo foi uma coisa muito repentina para mim. E naquele meu termo eu entendi que eu tive que voltar porque esse rapaz que era meu patrão desde o início, ele veio contrair um problema, né, de saúde e eu comecei a ajudá-lo, né? Comecei a ver hospitais, como ele era procurado, eu comecei a ver hospitais particulares ligados a meus familiares para que pudessem ajudá-lo, para que ele pudesse sair daquela vida, daquela situação. Foi um cara que muito me ajudou, foi um cara amigo. Independente dele ter seguido essa vida, independente da gente ter seguido essa vida junto, era um cara amigo para mim, era um cara bom para mim. Eu ajudei e eu me recordo que eu consegui a internação para ele, sem que ao menos ele fosse preso, sem que ao menos acontecesse alguma coisa com a integridade física dele. Eu me recordo que no dia da visita, que eu ia visitar ele, o presidente da comunidade me chamou e falou assim, pô, cara, eu queria conversar contigo. Eu falei, vamos trocar uma ideia, mano, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, você foi um cara amigo dele, mano. Eu falei, mas como assim eu fui amigo dele? Ele falou, ele acabou de partir. E aquilo dali foi algo muito doloroso para mim, porque a gente fez o que a gente pôde para ajudar. Aí eu perco um amigo, um braço, um irmão dentro do crime. E até mesmo na minha vida pessoal, que me trouxe muita dor. E tudo que era dele, eu e um outro amigo assumimos pelo chefe da comunidade. Ele passa pra gente o que era desse rapaz, que era o nosso patrão na época, e divide entre eu e outro rapaz. Então a gente passa a assumir as responsabilidades que eram dele. E a gente começou ali e tal, sendo que essa batalha ela começou a ser muito grande na minha vida. Grande de que forma? Tinha dia que eu queria estar no plantão, mas tinha dia que eu queria estar em casa. Tinha dia que eu queria sair, mas tinha dia que eu queria ficar em casa. Isso tu já sentia Deus te chamando? Uma coisa que me impulsionava para um outro direcionamento. E eu me recordo que eu falei assim, amor, eu vou parar com tudo mesmo. Tá dando não. A gente separa e volta. Eu vou e volto. Eu não sei o que está acontecendo na minha mente. Deixa eu desistir de tudo. Aí eu chamei o rapaz que entrou no lugar dele como frente, né, da comunidade. Sim. E ele falei para ele, mano, eu quero entregar tudo, eu não devo nada. Eu quero te entregar e eu quero sair fora. Ele ainda tentou contornar, conversar. O que eu quero dizer com isso para algumas pessoas que entendem o tráfico de drogas como um local que você nunca pode sair dele? É que isso é história. As pessoas firmaram uma história na mente, que quem entra pro tráfico não sai mais. Não sai quem não quer. Não sai quem não quer. Eu quis, tive força de vontade, relutei. Tive a oportunidade de Deus de sair. E hoje eu sou o Átila Santos. Caraca, cara, que lindo. E é difícil, né? Não somente pelo tráfico de drogas, mas tudo que é ruim seria mentira da nossa parte falar que o errado não é bom. Se alguém faz o errado é porque é bom. Se a pessoa quer beber é porque é bom. Se a pessoa quer cometer um erro é porque aquilo ali é bom. Senão não teria cometido, né? Mas, então daquele momento, por decisão sua, você decide ser o Átila Santos. Sim. E então você entra para a igreja. A igreja ela te recebeu bem, te acolheu bem, ou você sentiu que as pessoas te olhavam de um certo temor por achar que você ainda era o ATL? Como foi essa sua entrada para a igreja? Então, cara, foi algo assim, bem repentino.
Eu sempre fui um cara muito, muito disposto a seguir meus objetivos e alcançar aquilo que eu determino para minha vida como bom. E assim, eu fui muito bem recepcionado, né? Na época, eu comecei a congregar na igreja evangélica Ministério Coração de Fogo, pastora Núbia, uma pessoa que muito me ajudou na época. Hoje ela é pastora da minha mãe, minha pastora. Aí de lá eu passei no ministério do pastor Renato, um grande amigo também, Fábrica de Campeões, um cara que muito me ajudou. Também passei no Ministério Remanescente, pastor Marcos. Foram pessoas que muito me ajudaram. Eu entendo que existem ciclos e o que a gente não pode é voltar para trás. Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas tu saiu de um ministério e foi para outro. Saiu de um outro ministério e foi para outro. Existem ciclos. Sim. E todas essas pessoas foram muito boas para mim. São meus amigos hoje. Mas eu entendo que a minha participação ali naquele ministério, ela chegou ao fim. Eu tive que ir para um outro lugar. Hoje eu estou no Ministério Vidas com Cristo. Eu fico ali no Lins Vasconcelos. Eu sou liderado por uma bispa chamada Bispa Elizabeth, uma mulher de Deus que muito me ajuda, uma pessoa grandiosa. Mas voltando um pouco ali atrás, logo do início, como você falou sobre a minha recepção, rapaz, foi algo bem desconfortante para mim ser crente. Sério? Muito sério. Eu vou contar um fator aqui de algo que aconteceu comigo logo quando eu comecei a dar meus testemunhos, porque as pessoas hoje conhecem o Átila adorador, mas as pessoas conhecem muito pouco o Átila que dá o testemunho. Algumas pessoas perguntam se eu prego, e eu reluto a pregar, porque hoje eu levo o ministério do louvor um pouco bem mais à frente. Para mim é o que eu gosto de fazer, então a gente tem que investir naquilo que a gente gosta. E por isso, quando você me fez o convite para trazer o testemunho nesse podcast, eu fiquei muito nervoso. Eu falei para você, cara, sério, porque tem muitas coisas que mexem comigo. Eu tô aqui, mas eu tô querendo chorar a todo momento. A minha mente, ela vai lá atrás, ela volta, e isso mexe muito com o nosso interior, como pessoa. Sim. Mas eu sei que outras pessoas precisam tirar isso como lição e aprendizado. De repente tem alguém com um filho no tráfico de droga que ela acha que é impossível dele sair. Pode ser que não seja o tempo dele sair. Mas como você diz isso, que não seja o tempo dele sair? É porque até mesmo dentro do nosso tempo, às vezes não é o tempo de Deus para a nossa vida. Às vezes o errado só vai se tornar certo quando Deus diz para a gente, não é aí que você tem que estar mais. Mas Deus permitiu passar aquilo? Sim. Se Ele não me permitisse, eu não estaria aqui para contar essa história. Então eu entendi que teve o meu tempo, que eu tive que vivenciar aquilo para que hoje eu sou uma pessoa forte, Jader, porque eu tomo muita pancada da vida. E uma dessas coisas que muito me entristeceu no início do meu evangelho, vou dar um testemunho numa denominação ali no município de Belfor Roxo. Eu não vou citar o nome da igreja por ética, e nem do pastor, porque a gente que não quer ser vergonhado não vergonha ninguém. Mas eu me recordo que eu tinha apenas uma calça de crente e um blazer, que eu achava top colocar blazer. E eu fui para essa vigília e logo assim que eu cheguei, eu fui recepcionado de uma forma que eu acho que algumas pessoas passam, mas não tem coragem de dizer. Aquele pastor fez uma brincadeira comigo que muito me magoou, em me dizer que eu só tinha aquele blazer, e realmente só tinha aquele blazer. Tudo que eu perdi, ou até tudo mesmo que eu ganhei no tráfico de drogas, eu quis esquecer, quis viver uma vida nova, eu quis começar do zero. E ele fez uma brincadeira qual me magoou muito. Ele falou, cara, eu já te vi com esse blazer várias vezes, e aí eu vou ter que te dar um de presente. Eu falei, pastor, eu vim aqui trazer meu testemunho, não vim te pedir nada. E eu comecei a colocar aquilo na minha mente. Isso é ser cristão. Essa é a igreja que realmente me tirou do tráfico de drogas para poder sobreviver. Essa realmente é a vida que eu quero levar.
Porque, cara, eu vou te ser sincero, o mundo é muito fácil você entrar e sair de inúmeras situações, porque você está dentro dele. Sim. E você entende que o mundo espiritual é uma coisa que você não vai passar pelo que você tem vivido. Só que eu compreendi que a gente vai passar por inúmeras batalhas, por inúmeras acusações, por inúmeras perseguições, porque é permissão de Deus para ver a sua resistência, para forjar o seu caráter e para mudar em você algo que interiormente, de repente, você não teria mudado ainda. E eu tirei aquilo como algo bem negativo para a minha vida. Átila, você não perdoa? Ele, sim. Perdoo, no entanto, que eu já voltei algumas vezes nessa denominação, e voltei com outros blazers. Com blazer novo ou não? Eu até viria com ele hoje, eu iria vir com esse blazer hoje, e eu iria falar sobre esse blazer. O interessante é que, em off, eu posso te mostrar o que eu mandei para esse pastor hoje. Sim, eu falei para ele, olha só, eu vou falar. Mas fica tranquilo que a integridade do Senhor, eu não vou te vergonhar como o Senhor me vergonhou na época. Gente, somos amigos. E você falou para ele o que ele tinha comentado contigo te doeu? E sim. Aceitou de boa ou não? Sim, assim, a tempo. No primeiro momento eu guardei para mim, me magoei, sim. Me machuquei, fiquei triste. E num próximo convite que ele me fez, eu consegui conversar com um pouco mais aberto. Foi até quando eu fui já com um blazer melhor, de uma grifezinha, que o pastor Renato, um grande amigo meu na época, me levou e falou, cara, esse aqui é o lugar que eu compro meus blazers, aqui é top. Eu não vou citar a marca, mas foi uma coisa que Deus me deu ali naquele momento e eu fico muito feliz. Esse blazer é um blazer que tá até no meu clipe, então quem sabe, sabe, ele é lindo demais. É um blazer que eu amo. E se eu puder botar ele 1000 vezes, eu vou botar ele 1000 vezes, rapaz. Isso aí é uma opção de cada um. Eu acho que independente do que você veste, ou independente da forma que você vai, as suas apresentações, o que não pode mudar é o seu caráter. Sim, vale que tá dentro. E eu entendo que nessa época, hoje não, hoje eu tiro outra conclusão desse camarada, mas eu entendo que na época o caráter ele faltava muito. Ao invés dele olhar o que ele estava vestindo, ele tinha que olhar o que ele tinha por dentro, que faltava, que era o caráter dele. Então, eu passei em outras situações que eu também a gente poderia bater um papo aqui de muitas horas. Sim. Só que eu gostaria muito de encurtar. Esse foi um dos fatores que muito mais me entristeceu. Sim, sim. Um dos fatores que me entristeceu, mas ao mesmo tempo me alegrou, foi uma atitude dessa minha primeira pastora. Foi uma atitude muito bonita. E não só dela, como de um outro ministério também que eu tive, pastor Carlos, um pastor que muito me ajudou. Na época eu ainda era traficante, era um cara, quando eu estava baleado, me levava para alguns lugares, me trazia, me levava para o hospital, me levava para casa, um pastor que é um pai para mim, é um amigo, o pastor Carlos, ali da Semeando Fé, ele e a pastora Kátia, são grandes amigos da minha família. E eu me recordo que eu cheguei num culto, na minha igreja, eu tinha saído do serviço, e aí eu fui de bermuda, cara. E, cara, eu vou falar uma coisa que ninguém sabe. E eu acho que alguns amigos meus vão rir hoje. Porque ninguém sabe. Porque eu nunca contei isso pra ninguém. Mas eu era baterista, cara. Sério? Eu era baterista e, cara, ela só tinha eu pra trocar. E ela virou pra todo mundo e falou assim, gente, o Átila acabou de chegar do serviço. E eu queria dividir com vocês um desejo que Deus botou no meu coração. Ele não conseguiu passar em casa e ele está de bermuda. Mas eu vou autorizar ele tocar o culto hoje. E eu espero que vocês compreendam. E, cara, foi um culto diferente para mim. Porque eu entendi que, assim, cara, não é o que eu visto que vai mudar, sabe, a minha história. E sim quem eu sou. E aquilo foi muito interessante. E aí, logo lá mais à frente, eu fui numa consagração nessa igreja do pastor Carlos. E nesse dia eu estava muito cansado, cara. Eu estava cansado demais, porque eu não consegui botar bermuda. E aí a pastora falou para mim assim, você vai cantar. E eu falei, não, eu estou de bermuda. Ela falou, mas você vai cantar. Eu falei, não, pastor, eu estou de bermuda. Só que naquele dia, eu fui intencionalmente de bermuda para mim não cantar. E aí ela falou assim, eu quero ouvir o Átila com a sua oportunidade. E, cara, uma coisa me impressionou e falou assim, agora vai. Foi você que
que decidiu vir assim. Só que não é pela forma que você tá que eu não vou deixar de te usar. Cara, foi uma manhã de muita glória nas nossas vidas naquele dia. Que Deus falou muito através de nossas vidas e ela deu um discurso muito bonito, né? Quando ela veio falar da minha bermuda, ela falou assim: sabe por causa que eu insisti que você tivesse que adorar? Porque a todo tempo Deus falava para mim: a vontade dele não é a vontade que eu tive para ele chegar até aqui hoje. Verdade. Se ele chegou até aqui foi porque eu trouxe, porque pela vontade dele ele não botaria os pés aqui. E ela falou: você botou a bermuda para você não adorar. E cara, aquilo me quebrou demais. E eu falei assim: meu Deus, que coisa diferenciada. Então assim, eu tive muitos momentos, né, no meu início que me entristeceram e que na realidade eu acho que se eu fosse tão fraco como muitas vezes eu pensava que eu era, eu não permaneceria. E hoje as pancadas são maiores. Entendi. E eu tô aí. É verdade. Átila, cara, foi muito bom conversar com você, emocionante seu testemunho, mas eu queria te pedir 2 favores. Com toda a sinceridade do mundo, eu quero que você mande um recado agora para quem está nos ouvindo. De repente alguém que viveu a mesma vida que você, alguém que está vivendo a mesma vida do que você, um incentivo para que quem esteja hoje passando por qualquer situação, qualquer problema, tenha forças, assim como você teve de sair, para fazer essa transição exata de ATL para o grande Átila. Porque é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo ao meu redor. Se você está passando por algo hoje, é porque Deus está te forjando, Deus ele está te moldando para que lá na frente você venha servir de estrutura para algumas pessoas. E assim foi com você. Deus ele te jogou para lá, te jogou para cá, ele te fez como uma massa de bolo, te furou literalmente para que hoje você seja esse Átila grande, esse Átila forte. Em poucas palavras, o que você tem a dizer sobre para quem está nos ouvindo nesse dia? Não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, mas o que você tem para falar para essa galera que está nos ouvindo? Jader, eu queria te pedir a oportunidade, antes de chegar nessa parte, indo para o final, eu queria contar um último testemunho que eu vivenciei há pouco tempo. Claro, fica à vontade. E eu gostaria de dividir com o nosso público. Agora no ano de 2021, precisamente no Natal, eu e um amigo meu, o evangelista Felipe Santos, fomos cantar numa consagração no Ministério de Madureira, ali em Cascadura. E comecei a adorar, sendo que a minha adoração ela estava sendo de uma forma qual eu estava sentindo algo uma angústia dentro dessa adoração, em que eu percebi que eu estava precisando ser tratado naquele momento. E eu sei que você canta também. Eu não sei se você já percebeu que em alguns momentos das nossas adorações a gente sai da esfera pessoas e vem para a esfera material, para nós mesmos. Pessoal. E eu comecei a adorar e eu parava e tava um movimento muito lindo, um movimento muito forte de Deus naquele momento. E acabando aquele culto, eu virei pro Felipe e falei assim: Felipe, eu quero ir embora. Ele falou para mim assim: mano, agora só um pouquinho. Como era Natal, né, era um culto de Natal, a gente iria ter uma recepção, tudo direitinho. Ele falou: vamos rapidinho almoçar e a gente vai para casa. Eu falei: não, mano, eu não quero almoçar, eu só quero ir embora. E naquele momento eu recebi uma ligação da minha mãe e ela falou para mim assim: filho, tá onde? Eu falei para ela assim: eu tô numa consagração, mano. Daqui a pouco eu tô indo para casa. Como de praxe, se eu não me engano, foi numa quinta-feira esse culto, quinta ou quarta-feira. E vira e mexe eu vou almoçar na minha mãe. Ela me liga para me almoçar lá. E aí ela me ligou e falou assim: filho,
o seu pai acabou de falecer aqui em casa. E minha mãe estava sozinha com ele. E eu recebi aquilo entendendo o que estava acontecendo naquele momento da minha adoração. Eu desesperei naquele momento, porque meu pai foi uma figura muito importante para mim, porque na realidade foi quem me criou, porque se eu for contar o meu testemunho, ele é muito grande. Meu pai mesmo, biológico, ele logo aos meus 7 meses de nascido, ele se assassina, né? Ele se mata na linha do trem, ele decapita a sua cabeça. E a minha vida veio de 3 suicídios antes de eu entrar no tráfico de drogas, então é algo bem grande. E naquele momento passa um flash na minha mente, porque assim, foi um cara que foi o meu suporte. O meu pai, ele era tudo para mim, porque foi a pessoa que eu conheci figura pai. Era um cara que eu queria deixar registrado para a vida, que foi meu melhor amigo. Foi um cara que me deu muito conselho. Um cara trabalhador que nunca deixou faltar nada para mim. Se eu vivi o tráfico de drogas, foi porque eu quis. Não foi porque minha família não me deu uma boa educação, foi porque eu quis procurar essa vida. E dali eu saio desesperado, o Felipe me acolhe, a gente vai para casa. Eu chego lá, meu pai está lá na cama, meus irmãos na sala, minhas filhas, minha mãe, e meu pai está morto ali naquele momento, só matéria. E eu comecei a conversar com ele, comecei a prosear com ele ali. E como ele tinha vindo de uma internação e todo esse processo eu estava do lado dele, a única palavra que veio na minha mente quando ele me ligou uma vez, através do telefone da minha filha, e falou: filho, vem ficar comigo, eu preciso de você aqui, me ajuda. E eu não tinha como ajudar ele, porque não era uma coisa que estava ao meu alcance. E se Deus decidiu assim, eu entendo que foi o melhor. Sendo que meu pai era ateu, meu pai não acreditava em Deus, e eu guiei meu pai para Jesus no leito. Então eu sei que meu pai partiu e que Deus recebeu ele. Sendo que logo após a perda do meu pai, uma semana depois, chega um comunicado, né, judicial para mim. E dentro de todo esse processo que eu tirei no cárcere, eu ainda devia uma temporada de cadeia. Eu estava todo esse tempo de liberdade provisória. Eu fiquei 7 anos de liberdade provisória. E quando essa liberdade provisória acabou, eu fui sentenciado a mais 1 ano e 2 meses. E assim que meu pai morre no Natal, uma semana depois eu sou obrigado a colocar uma tornozeleira eletrônica. E ali eu começo a entender assim, gente, de que forma você vive o Evangelho, se doa para Cristo inteiramente, porque eu vivo para Cristo, e eu vivo por Cristo, e vivo de Cristo. E naquele momento eu sou privado de fazer as melhores coisas que eu gosto de fazer, que hoje é adorar. Eu falei, como assim? E aí vem na mente as críticas que nós mesmos nos fazemos. As pessoas te ajudam a fazer essas críticas, te perguntando, cadê o seu Deus? Que Deus é esse? Que você serve, ele te faz promessas de uma vida melhor e te dá legalidade para voltar para aquilo que você saiu. Eu entendi que espiritualmente eu estou transformado, mas eu entendi que materialmente eu tinha que cumprir algo que eu deixei para trás. E isso eu divido com todos os homens e mulheres, com pais e mães hoje também, que se teu filho, tua filha, teu marido, ou até mesmo você está passando por alguma dificuldade e tem que voltar ao seu passado, é porque Deus tem um propósito para cumprir dentro desse passado. E que Ele te deu uma liberdade a um certo tempo, em que Ele vai te cobrar aquilo para que você possa sair de cabeça erguida. Imagina você, eu tenho uma família nos Estados Unidos que querem me levar para lá. Imagina se eu tivesse ainda dentro da cadeia, eu chegaria nos Estados Unidos, eu chegaria em outros países, eu chegaria em outros estados. Eu tinha alguma pendência com a justiça do homem e que eu tinha que cumprir. E hoje eu compreendo por que essa tornozeleira.
E eu tinha que ficar com ela 1 ano e 2 meses. E eu fiquei 2 meses com essa tornozeleira. Sério? Caraca. Hoje eu sou livre, não devo nada à justiça de um homem, creio que eu não devo nada à justiça de Deus, e aquilo que chegar no juízo só Ele pode decidir. Até lá, nem críticas e nem ninguém vai nos parar, porque uma das coisas que fazem a gente desacreditar de pessoas é a forma que elas te enxergam. As pessoas te enxergam muito pelo estereótipo. Exato. Elas te veem e te julgam pelo que você veste, pelo que você fala, às vezes como não tem de repente uma fala muito acentuada, você é julgado pelaquilo. Por algumas atitudes, como ser humano você é falho, as pessoas te julgam muito por isso. Mas ela não consegue compreender o tão grande foi a caminhada para você chegar já de onde você tem chegado. E a minha vida ela é feita de testemunhos sobre testemunhos. Eu tive a oportunidade de desistir por inúmeras vezes. Eu tive a oportunidade de parar, de jogar tudo pro alto. E eu me lembro quando eu cheguei dentro da minha casa, que eu tinha tirado essa tornozeleira, eu sentei no meu sofá e falei assim, Deus, eu vou parar. Porque primeiro o Senhor tira meu pai, agora o Senhor me trava de poder te adorar da mesma forma. E Ele falou para mim, o meu culto ele pode ser feito tanto fora quanto dentro. Tem aquela passagem, fecha a porta do teu quarto e ora? Sim. Eu entendi que ali era o meu momento Tem de o teu adoração. quarto ali, né? Teu secreto. E eu sei que eu deitado no sofá, eu comecei a conversar com Deus e naquele momento eu senti Deus falar comigo. E Deus falava comigo muito nitidamente dessa forma aqui. Me conte todos os seus medos, revela-me os teus segredos. Eu quero curar as feridas que machucam o teu coração. Sou eu, o Deus do livramento, que acabo com esse tormento. E hoje trago a resposta certa pro teu coração. Mas eu sei que nesse quarto escuro você tenta se esconder. Travesseiro molhado e a voz já em soluços me pergunta, Deus, por quê? Mas hoje eu te levanto desse chão e tenho resposta para você. Te levo num deserto ou no vale ou tempestade. Sou Deus que tudo vê. Mas hoje eu te levanto desse chão e acabo com o seu sofrer. Seu passado não define o seu presente e o seu futuro. Sou eu que vou escrever. E aí surgiu Deus que tudo vê, de uma autoria que Deus me deu, que eu ainda não gravei, que eu vim falando com você no carro. É um louvor que tem falado muito comigo. É um louvor que eu creio que vai impactar muitas vidas. Creio que não só a minha, como já tem impactado, mas de todos os ouvintes telespectadores desse podcast. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Como você me perguntou há pouco tempo agora, hoje o Evangelho para mim é o meu abrigo, é o meu tudo. Deus acima de tudo na minha vida. Eu sei que eu tive a oportunidade de fazer melhor, mas eu entendo que a oportunidade que Deus tem me dado para mim fazer o melhor é agora. Então, você que está com teus filhos nos vícios, você que está com teu filho no tráfico de drogas, você que não consegue dormir, né, preocupado com seu esposo, preocupado com a sua filha que passa as noites nos bailes, fica despreocupado e descansa o seu coração. Que no momento de Deus, tudo, mas tudo, Jader, é perfeito. Eu tenho lutas, mas eu tenho Cristo. Isso é o que importa na minha vida. Amém, Átila. Cara, foi um prazer gigantesco estar aqui com você. E, cara, deixa aí o seu contato para agenda, né? Caso alguém queira levar você para contar seu testemunho, para louvar o nome do Senhor ali, saber um pouco mais do Átila.
Deixe seu contato e suas redes sociais para a galera te seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube também, para estar acompanhando o seu trabalho. Sim, número para contato de agenda, né? Nossa assessoria é 21 979 39 0624. A gente tem a rede social no Facebook, né? Atila Santos Oficial. A gente tem também o nosso Instagram, que é Atila Santos Oficial também. E o nosso canal do YouTube também é Atila Santos. Né? Hoje a gente está com uma canção nossa lá. Sim, sim. Ela foi gravada em 2020. Deus resolve. E Deus resolveu tudo aquilo que Ele prometeu resolver na minha vida. E tem resolvido ainda mais. E eu creio que não só na minha, mas na vida de todos os nossos telespectadores, Ele também tem algo a resolver no momento certo. Amém. Quero agradecer a equipe do Papeando, que é um estúdio fantástico que fica aqui ao lado da Perinatal, na rua Abelardo Bueno, ao lado do Shopping Metropolitano aqui na Barra da Tijuca. Vem fazer parte dessa equipe. Atila, quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Cara, e seu testemunho impactante, me impactou de uma forma gigantesca. E obrigado por você ser essa pessoa excepcional que você é. Que Deus continue te abençoando e te usando e que o mundo inteiro conheça Deus através da sua vida. Desistir nunca vai ser uma opção para você. Você é gigante, você é grande e Deus tem um plano gigante para a sua vida. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, meu amigo, você e a toda essa produção maravilhosa do Papeando. Foi um divisor de águas para minha vida, esse podcast. Eu espero que outras vidas com certeza venham ser alcançadas e que possam tirar proveitos do que eu vivi e que eles hoje vivam e que eles possam ser transformados assim como Deus transformou também a minha vida. Amém, Atila. Para você que está nos assistindo até o final, esse aqui é o Aquino Podcast. Eu sou Jader Aquino e você é o nosso convidado. A partir dessa segunda temporada nós estamos falando sobre histórias. O Atila foi o nosso primeiro convidado dessa segunda temporada. Vem mais coisa boa por aí, fiquem ligados. Amém.